Já tá gravando, ele já começou a gravar automático, já pegou o áudio. Bonito, né? Tamo lindo. Eu acho que eu vou trocar de camiseta. Tá bom, troca de camiseta. Essa aqui combina mais com a época. Muito bem. Gente, tudo bom? Como era ser um adolescente gay nos anos 90? Fazia muito tempo que eu queria fazer esse vídeo. Eu recebo muita mensagem de seguidor novo, né? Seguidor jovem, adolescente, com algumas questões. E aí eu fico pensando, gente, como era diferente na minha época. E aí eu pensei, eu tenho um outro especialista nesse assunto que pode conversar comigo, que é quem? Eu! André Capovilla, que fazia tempo que não aparecia aqui. Gente. Como é que você tá, meu amor? Eu tô bem. Velho, né? A gente tá velho, anos 90. Muito tempo já. Quantos anos você tinha no começo dos anos 90 e no final dos anos 90? No começo de 1990 eu tinha 11 anos e no final foi quando eu fiz 21. No começo dos anos 90 eu tinha 9, porque eu faço aniversário em novembro. E no final de 2000 eu tinha 20. É uma década muito importante pra gente, porque a gente entrou pré-adolescente e Sim. saímos jovens Sim. adultos. É literalmente, a nossa adolescência é os anos 90. A gente não pegou a metade dos anos Não, 90, a gente tudo. pegou inteiro. E toda aquela coisa pré-adolescente, porque quando você tá com 11, 12 anos, ali você tá no começo da adolescência, você entende algumas coisas, você já começa a ter um gosto mais específico pra Sim. música e tal. Aí você entra na adolescência, 14, 15 anos, aquela loucura, e aí 19 você já tá na faculdade. E aconteceu tanta coisa, né? Mudou tanta coisa, tanta coisa que apareceu. Internet não existia, né? Existia mais do meio pro final, de um jeito bastante bizarro. Eu fui ter computador na minha casa. Eu tava, acho que na sétima série é o quê? 93? Eu demorei mais 94. ainda. Ainda foi cedo. Eu ainda fui cedo, mas assim, fui ter computador aí muito engraçado, porque hoje nas casas todo mundo todo tem mundo computador. Na minha casa era eu, mais 2 irmãos, meu pai e minha mãe, e era um computador só. pros 5. Não é como hoje, as pessoas não tinham laptop, né? E não era um computador de marca, era um computador de marca, era caríssimo. As pessoas montavam computadores, sei lá, traziam os componentes do Paraguai, tinha aquela torre gigantesca e montava os computadores, e a coisa mais moderna do mundo é porque tinha um drive de CD. Sim, nossa senhora. E aquele monitor enorme, assim, com aquele fundo, assim, que ocupava a sala inteira, ou às vezes na sala, às vezes no quarto. Tinha que cobrir o computador depois de usar, lembra disso? Com uma capa. Tinha uma capa, gente. Eu abri uma caixa de pergunta no Instagram pra vocês contarem pra mim o que vocês queriam saber dos anos 90. E aí, uma das perguntas é exatamente isso. Gente, não tinha redes sociais. Bom, não tinha nem celular. Celular até tinha, mas não tinha smartphone. Veja bem, vamos lá. Você lembra do primeiro celular que os seus pais tiveram? O do meu pai foi aquele StarTAC que abria assim, que era Então. você tinha que puxar uma antena e abria aqui, e a gente achava... StarTAC veio depois, só pra explicar pras pessoas, tá? Na época que surgiram, que teve a privatização da telefonia e tal, meu pai recebeu uma carta. Uma carta da BCP. Era a companhia concorrente, que só tinha Telesp. Sim, exatamente. Aí ele recebeu uma carta da BCP, porque ele tinha o direito de ir até uma loja e comprar uma linha de celular. Tinham 2 modelos só. Ele chamava Ultra TAC, era da Motorola. Era enorme assim, era desse tamanho assim, ó. Você teve a fase do pager? Meu namoradinho tinha um pager, eu Não, amava. Eu não tinha pager. Eu também não tive. A gente chamava de pager, chamava de bip, né? Bip, exato. Era aquele aparelhinho que o médico usava muito, né? Que ele era. As pessoas não era sabem. Um aparelhinho, uma caixinha assim, que você também colocava na cintura, que era pra receber mensagem. Era o WhatsApp da época. Era o WhatsApp da época, então gente. Você ligava pra uma central, digitava lá o número e tal, falava e assim, a eu quero frase. mandar mensagem pro Marcel, vem jantar. Aí aparecia no... Como é que a gente fazia sem redes sociais, André? Cara, nós gays, querendo conhecer assim, outros quando gays. eu comecei a me descobrir gay e tal, já era mais pro fim da década de 90, então já tinha internet, já tinha bate-papo UOL, na minha casa era assim. O cabo de telefone ficava na sala. Aí você pegava o cabo, você ligava uma extensão e você levava o cabo pela sala inteira até o computador que ficava no quarto, espetava atrás do computador e fazia aquele barulhinho. Depois você põe, né? Quando você digitar o áudio, você põe o barulhinho. E era caro, porque o sistema de telefonia era diferente, então era por pulsos. Então, você usava ou de sábado, depois das 2 da tarde, ou após a meia-noite, da meia-noite às 6, que era um pulso só. A conexão era uma chamada. Aí fazia um pulso, só que caía toda hora. Então toda hora você tinha que ligar de novo. Começava meia-noite, era a festa dos bate-papo, né? O bate-papo bombava meia-noite. É curioso que eu trabalhei no UOL no ano passado, no ano anterior,
E o Bate-Papo UOL ainda é uma enorme fonte de audiência pro UOL. É muito grande, assim, tem muita gente que usa. E eu tive também um longo período de Bate-Papo UOL, mas eu, ao contrário de você, nunca tive coragem de sair com ninguém do Bate-Papo UOL. Opa, saí vários. Abafo caso. Mas você tinha outras coisas, porque às vezes você ia no UOL, e o chat do UOL não tinha vídeo, eu acho. Aí você ia pro ICQ, que era o Skype da época, e o MSN, que era o precursor do Skype. Que era quando você recebia uma mensagem. Isso aí. A questão de câmera acabou com a minha vida, por quê? Porque quando eu tinha MSN, eu era um... Câmera que você colocava em cima do computador. Lembra, exato. Tá? Câmera era uma coisa separada. Você tinha um aparelho que era a câmera e um outro aparelho que era o microfone. Lembra? O microfone era um negócio que ficava assim, você colocava numa plataforma pra falar... Acabou com a minha vida, porque o meu MSN era super fake. Eu usava um MSN fake pra dar em cima dos boys. Eu não usava, não. Eu usava. Outra foto de outra pessoa. E aí, quando surgiu o vídeo, começou a popularizar o vídeo, começou aquele papo. Não, eu quero te ver em vídeo. Acabou minha graça. Mas eu era muito tímido, assim, não saí com ninguém do Bate-Papo UOL. Eu comecei a sair mesmo, fui começar a ter uma vida gay em balada. Só que aí também já era meio anos 2000, já não conta meio como anos 90. Como era a música nos anos 90? Na época que a Jovem Pan não era Jovem Clã, existia... Era uma rádio basicamente de música pop e música Eurodance. Música pré-balada, era a rádio que você ouvia pra ir pra balada animado. E era Eurodance, né? E aí tinha os CDzinhos, né? Tinha. Que eram as 7 melhores, era um bloco da programação, que eram as músicas de sucesso da balada e tal. Então, e eles lançavam os CDs. É interessante as pessoas terem um contexto, porque assim, hoje todo mundo tem Spotify, você ouve a música que você quer, a hora que você quiser. Fato. Naquela época, o que acontece? As músicas da balada... esse povo era famoso, mas era meio que famoso lá fora, não era famoso aqui, era famoso pra quem ia na balada. Então, assim, você não ia ouvir essa música no Faustão, no Gugu, eles não apareciam. Cara, raramente tinha alguns, tipo W. Tinha alguns brasileiros que pareciam que eram gringos. A Corona! Mas e, por exemplo, Spice Girls? Spice Girls foi como foi pra você? Cara, eu gostava, assim, Spice Girls foi mais bem pro fim da década de 90, foi mais pro né? finalzinho, as pessoas citaram na caixa de comentários Spice Girls, Christina Aguilera, Britney Spears. A Christina Aguilera, o primeiro álbum é de 99, a Britney Spears eu acho que é do mesmo ano, então já é bem no finalzinho. Bem no finalzinho, os dois CDs da Spice Girls, CD. Mas não foi o que marcou os meus anos 90, porque o que realmente marcou em música eram essas músicas que tocavam na Jovem Pan, na 97. Por isso que a gente vai na Rebob Nights, que é uma balada aqui de São Paulo que foi calcada originalmente inteira, baseada nos hits dessa época. As pessoas citaram também, por exemplo, Chiquititas e Rouge. Chiquititas e Rouge são coisas que também surgiram muito, muito mais tarde, nos anos 90, e aí eu já era meio que adulto. Não era adulto, né? Mas assim, sei lá, com 18 anos. 18 anos eu não era o público da Chiquititas. A Chiquititas é de 97, a primeira versão. Eu já tinha 17 anos, entendeu? Então assim, a gente já tá naquela fase adolescente. Isso é coisa de criança, eu não sou criança. Rouge também não me pegou. E outro que não colou pra mim foi Sandy Júnior também. O Sandy Júnior, o primeiro CD 91. Eles eram bem crianças. Quando eles começaram a fazer um pop mais adolescente, mais pegando um pouco... Aí a gente já era adulto já, então o Sandy Júnior também é muito engraçado. Eu tenho amigos mais jovens que quando teve a turnê de reencontro deles, ano passado ou ano retrasado, sei lá, foi uma loucura. Eu tive vários amigos assim, preciso comprar ingresso e não sei o que. Cara, ele nunca me pegou, assim, nunca me pegou. Outra pergunta que as pessoas falaram, vamos falar a parte ruim dos anos 90, que é... como era na escola. O André ainda não estava lidando com as questões da sua sexualidade, né? Você não estava... Sim, não, tem algumas memórias, são memórias diversas. Eu terminei o meu primeiro grau, que na época era a 8ª série, em 93. E de 93 a 96 era o segundo grau colégio, que eu fiz um colégio técnico, para quem é aqui de São Paulo, era a antiga ET, que hoje é ETEC, que era um modelo de escola que era muito parecido com uma faculdade. Você tinha uma liberdade muito grande de ir e vir, de entrar na aula ou não entrar na aula. No primeiro grau, quando eu era ainda criança, que eu não tinha essa noção, né, essa percepção do que é ser gay ou não, cara, sempre tinha as piadinhas, né, tipo, viadinho, porque, era o cara mais, né... afeminado. Não, acho que nem tanto por isso, mas era o melhor aluno, eu era o melhor aluno da sala, era o cara que estudava pra caramba
não tinha tanta afinidade com... Apesar de hoje ser alguém que gosta muito de esporte, mas eu não tinha afinidade em jogar futebol. Mas eu não entendia muito bem o que era aquilo, né? Hoje eu encaro com isso com naturalidade, assim, isso já superei isso, mas é uma memória que ficou na minha cabeça de uma vez que a gente estava na aula de educação física e o moleque veio me zoar e ele falou assim, é aquilo que você gosta, e tirou e botou a rola pra fora, assim. Fora esses casos que existiram não sei se era bullying, sei lá, a gente nem usava. Era bullying, mas a gente não usava. A gente não tinha essa percepção na época. Né? O meu caso foi bem diferente, assim, porque eu estudei a vida inteira no mesmo colégio, eu estudei até a 8ª série, que hoje seria o 9º ano, no mesmo colégio. Era um colégio de freiras, e eu tenho a impressão de que talvez o meu colégio era muito grande comparado com o que você teve, porque assim, o meu eram 5 salas, cada série eram 5 salas de 45 alunos, então cada série tinha 225 alunos. E todo mundo convivendo o tempo inteiro. A partir da 5ª série você estudava à tarde. Então assim, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 1º, 2º e 3º colegial, todo mundo junto, todo mundo na mesma escola. O colegial tinha menos salas e tal, mas se você considerar aí, putz, isso aí era você convivendo todo dia com 1.500 crianças, 1.500 adolescentes, enfim. Era bem complicado, assim, porque... Primeiro, não tinha, não sei como era você, mas na minha escola, obviamente, não tinha ninguém assumido. Ninguém nunca foi assumido, assim. Que é outra coisa que eu vejo nessas conversas que eu tenho por DM, com seguidores e tal. E é muito legal ver eles falando, não, então aí eu tô afim de um menino na escola, eu sei que ele é gay, não sei o que. Eu falo, nossa, que bom, né? Que eles já sabem, eles podem falar abertamente sobre isso. E na minha época, zero, entendeu? Só que eu sabia, né? Eu já sabia de mim já desde muito cedo, entendeu? Então assim, só que eu tava lá na minha. E morrendo de medo de sofrer bullying, sofria bullying horrores, porque eu também não jogava futebol, era o mais CDF da sala, era magrelo de tudo, então daí que vem um monte de encanação no meu corpo. Eu lembro, por exemplo, assim, coisas bobas, né? A gente fez um acampamento, 6ª série, 5ª, 6ª série, e aí foi um fim de semana, um feriado, e aí quando a gente voltou do feriado, tocou uma música que a gente tinha aprendido a dançar no acampamento. E era uma musiquinha que tinha uma coreografia e tal, e todo mundo fazia junto e tal. E aí as meninas começaram a dançar no recreio e eu dancei junto. Cara, eu passei o resto do dia, fui acho que o único menino que dançou junto. E eu passei o resto do dia ouvindo as pessoas contando, zoando. Meu irmão me zoou, o Rafael, meus irmãos estudavam na mesma escola, o Rafael me zoou por causa disso. E o outro aspecto a gente não tinha gays na escola, mas a gente também não tinha gays em lugar nenhum. A outra pergunta que eu recebi era sobre isso, sobre representatividade na TV. E não existia. Não, quando existia era o caricato. Tinha o caricato. As pessoas citaram Vera Verão. Sim. Veja lá como fala, azeitona! Deixa não! Eu sou uma quase namorada do Supla! De fato, eu tenho lembranças da Vera Verão. Entendia que era um personagem gay, entendia que tinha um humor, mas tinha alguma coisa ali que eu achava que não necessariamente humilhava a Vera Verão. Depois a gente ficou sabendo como eram os bastidores e era complicado pra ela em vários aspectos, pro Jorge Lafon. Mas assim, a personagem da Vera Verão era uma personagem empoderada, exato, né? Isso era muito legal. Eu acho que é diferente, as pessoas citaram, por exemplo, o Pit Bicha depois do... Pit Bicha e Pit Bitoca. E o Pit Bitoca do Tom Cavalcante. Mas era outra coisa, né? Mas que eu acho que é mais pra frente, eu acho que já é 2000 alguma coisa, não é? Não tenho certeza, Marcelo, mas assim, era uma outra coisa, porque era um ator se passando por gay, exatamente. E assim, satirizando. Eu tenho outra referência que também foi pra mim foi uma grande questão, que era Sandrinho, como era o nome do outro? Sandrinho e... O casal gay de A Próxima Vítima. Foi a última novela que eu acompanhei na vida, foi A Próxima Vítima, que eu acho que é de 96 também, 95, mas era uma 94. coisa muito velada, né? Então, mas era isso, assim, foi o primeiro casal gay, era o Luís Mendes e o André Gonçalves. Lembro disso até hoje, o André Gonçalves apanhava na rua, sendo que não havia nada, não tinha nem beijo. Eu acho que nem de mão dada eles andavam. Não, era muito sutil, né? Era muito sutil, mas você sabia que era um casal gay. Mas, cara, eu lembro de assistir e pensar, cara, que legal que isso tá acontecendo. Por mais que, tipo, era nada, assim, era nada do nada do nada, mas pelo menos existia, entendeu? Então era muito triste. Mas nas novelas da Sete dos Escamisados, né, teve aquela coisa, a fase que era Kubanacan, Uga Uga, e aí você tinha, eu lembro muito disso, né, que você tinha a capa dos discos, e a capa dos discos era lá o gostosão sem camisa, tal, peito peludo, tal, Marcos por onde anda Marcos Pasquim? Mas eu não tive essa fase, eu não tive também, não acompanhei a novela da Sete. Uma que eu acompanhei, eu vou te dizer que de fato marcou meus sonhos molhados, porque eu amava a novela, também gostaria de um remake, que era o Raí do 4x4, que era o Marcelo Novaes, que pegava a Letícia Spiller.
que era Eles tão até casaram depois. que né? era tão caliente que elas até casaram depois, de tanta química que eles tinham. E ali o Marcelo Novaes aparecia várias vezes sem camisa e eu pensava... As pessoas perguntaram também da banheira do Gugu. Ruba, ruba, ruba. Era uma desculpa pra ver um monte de gente de sunga ou de biquíni perdendo. Principalmente as mulheres perdiam o biquíni, então seios na TV. Bizarro, né? No domingo, É no uma meio da loucura, tarde, gente. tipo 2 da tarde, era lá no domingo. Sem filtro total. Ficavam vários sabonetes no fundo da banheira e aí o cara tinha que ir lá pegar e uma outra pessoa tinha que impedir ele de pegar a bandeira, os sabonetes. E aí era a Luísa Biel, que era a mulher que impedia os homens, só que a Luísa Biel perdia a parte de cima do biquíni. Ah, porque não é que perdia, ela Não, ficava mas uma eles ficavam se escapada pegando, ali, não, né? mas eles ficavam se pegando. Depois invertia, né? Depois invertia, Depois aí era tinha o um- homem que tinha que pegar e a mulher tinha que... Pornografia era videolocadora, tá? Eu frequentei minha videolocadora, eu era mega assíduo da videolocadora, e aí tive todo momento, assim, ali na minha transição dos 15, 16 anos, tipo assim, eu quero alugar vídeo pornô e eu vou alugar pornô gay, sim. Eu não achava que o cara ficava com uma cara, mas acho que também não se importava muito. Eu queria o dinheiro na conta, né? Queria o dinheiro, eu sempre pensei nisso, gente, olha o tamanho da sessão gay, porque tem gente pra caramba que aluga, entendeu? Você lembra da TV Canguru? Que era aquela TV que embaixo tinha um videocassete, era tudo junto. Tá. Eu gravava muito programa e tal. E aí eu tive um outro videocassete, e o que aconteceu? Eu aprendi a copiar os vídeos. Então eu alugava, fazia uma cópia pra mim e devolvia. Então eu tinha vídeo pornô. Pirateiro! Marcel Pirateiro! Mas, ó, dentro do Bate-Papo UOL tinha uma seção, que eu não sei se existe ainda, que chamava-se Imagens Eróticas. Então, tipo, você Eu entrava amo no chat, imagens eróticas. Você entrava num chat, aí ele tinha lá as categorias, e tinha a categoria que na época era GLS. Você entrava naquele chat e as pessoas faziam um upload das fotos no meio da conversa. Então você tava conversando lá, aparecia uma foto pornô X lá qualquer. Uma hora. Ah, sim. Abrindo assim, uma linha, meia hora pra você ver a linha, aí ficava pronto. Você lembra do site do Mix Brasil, que tinha fotos também? Meu primeiro contato com muito homem nu, homem pelado e tal, foi no Mix Brasil, que era o site. O Mix é um festival criado pelo André Fischer, que é um festival que existe até hoje de filmes LGBTQIA+, tinha o mercado também. E aí esse site era um site de notícias LGBTQIA+, que obviamente na época era GLS, só que o que dava audiência no site claramente eram as fotos, né? Porque você não tinha como copiar, não lembro qual era que eles usavam, porque você não tinha como copiar e salvar as fotos. Mas eu aprendi a abrir o código-fonte da página e achar o que terminava com .jpeg, né, que é a extensão de foto, pegar, copiar, botar pra outra aba e aí conseguir copiar a foto. Então, Guardar no seu disquete? guardava, sim, tinha que guardar em disquete, porque o computador era da família inteira, então eu tinha o meu disquete cheio de pornografia. Que pornografia, gente, assim, levando coisa de pornografia, era homem pelado, não era nem trans, eu acho. Não, porque acho que não podia tinha, ter transa no UOL. Uma coisa que me perguntaram também, que além de poder ver homens sem camisas na TV, a gente não tinha tanta opção. E aí uma das opções de ver homens gostosos sem camisas era embalagem de cueca. Você teve essa fase? Nossa, jamais pensei nisso. Eu Mas super tive embalagem de você cueca, catálogo de roupa. Mas você sabe que é curioso, porque quando você tá voltando do litoral pra São Paulo, tem um outdoor gigantesco das cuecas mesh que Tá lá eternamente. E eles só vão trocando os modelos e tem uns caras gostosos. Gostoso, pois é. Pois é, nunca me atraiu isso, mas aquele outdoor sempre me chama a atenção. Não, mas quando eu era molequinho, tamo lá na seção de cuecas, tá? Sempre tinha uns gostosão na embalagem. E, gente, foi o que fez o sucesso da Calvin Klein. Calvin Klein era isso. Sim. Lembra o Mark Marques? Que alguém lembra, gente? Hoje o Mark Wahlberg, mas na época ele era só Mark Marques. Ele era um rapper. Que era irmão do menino do New Kids on the Do Block. New Kids on the Block. E aí o Mark Mark fez uma campanha dele de cueca branca, que foi Porque era um sempre foi hit, fortão, que ele tá, faz. é. Sempre foi uma delícia. Hoje eu acho ele meio toscão, entendeu? Assim, as opiniões dele, ele é meio brucutu. Mas sempre foi um mega gostoso, entendeu? E aí ele postou fizeram aquela foto dele na Calvin Klein, que também ali rendeu muitas homenagens ali. É mesmo? Nesse nível? Nesse nível, o quê? Gente, essa foi a nossa jornada pelos anos 90. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não viveu nos anos 90 agora sabe um pouco como Vai é que procurar, foi. que os anos 90 foram maravilhosos. Foram mágicos. Agora, o que eu penso hoje é, cara, eu não sei se eu conseguiria ser adolescente hoje, porque eu acho muito mais complexo. Eu vejo hoje a situação e eu acho muito mais complexa, com rede social, com fofoca, cyberbullying. Tem o aspecto legal de você, né, ter mais pessoas assumidas, as pessoas conversam sobre sexualidade com um pouco mais de tranquilidade, se reconhece que bullying é bullying, isso é tudo muito legal. Mas eu fico pensando hoje, cara, todo mundo com celular, todo mundo podendo falar o tempo inteiro.
eu acho que é muito mais complexo, assim, eu sinto um certo alívio de ter sido adolescente nos anos 90. Acho que essa é a minha sensação principal em relação aos anos 90. Eu acho que as coisas aconteciam de uma forma parecida, mas a abrangência era menor, era muito restrita. Você tinha lá aquele podzinho, aquele círculo de pessoas que podiam te afetar de alguma forma. Hoje não, hoje o mundo pode te afetar. Vamos agradecer aqui a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido mais sobre a década de 90. Provavelmente esse vídeo também deve ter despertado algumas lembranças em vocês que são mais velhos. Eu sei que eu tenho um grupo muito grande de seguidores dos 40 anos, o YouTube me dá, né, as estatísticas. Conta pra gente aí nos comentários como é que foi pra você. Obrigado, Baby, por ter me convidado mais uma vez. Né, pessoal, não se esqueçam, estamos na campanha 100 mil no Game Nerd, tá? Estamos chegando lá. Tô feliz de você ter me convidado de novo. Então tá, daqui a pouco você tá de volta aqui. Yes. A gente vai ter que fazer o vídeo especial de 100 mil, provavelmente você vai aparecer. Ah, tomara, será uma honra. Gente, beijo, até a próxima. Beijo, cada vez mais gay. Cada vez mais nerd. Tchau.